Você vai ouvir agora mais uma importante mensagem bíblica, compartilhada na Igreja Batista Sal da Terra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Quero ler com vocês em Jó, capítulo 1. As pregações de nossa igreja estão sendo compartilhadas por WhatsApp. Se você tem um WhatsApp e quiser receber, você pode receber. É só você querer e mandar um WhatsApp para a gente. Mostra a tela aí qual é o número que você tem que enviar. Você vai mandar um WhatsApp para 9695-1230. Você vai dizer o seguinte: eu queria receber as mensagens, as pregações. É o áudio em MP3. O arquivo tem 10, 12 megas. A pregação inteira. Não é o culto inteiro, não. Só o áudio da pregação. A gente grava, edita e envia para você. Se você tem um WhatsApp, receba as pregações. Receba as pregações no seu WhatsApp. E se você tem recebido, compartilhe com as pessoas também, que eu tenho certeza que vai abençoar outras pessoas. Deixa esse número um pouquinho, 2 minutinhos você tira. Essa palavra de hoje mesmo vai estar sendo gravada. Agora, como eu falei algumas coisas, aí eu tenho que fazer um recorte. Aí eu espero. Jó capítulo 1, versículos 6 e seguintes. Pertinho de Salmos ali, um livro antes de Salmos. Um personagem que tem uma história assim, um pouco triste, sabe? Porque ele sofreu, e a gente, no geral, a gente não gosta de sofrer. Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, a gente não gosta muito de sofrimento, não. E eu queria dizer para vocês, vem para a igreja e você nunca mais vai sofrer. Oh, queridos, mas a gente sofre. Talvez a gente sofre até mais. Porque quanto mais você ama, mais que você sofre, sabia? Quanto mais você ama uma pessoa e você perde essa pessoa, mais que a perca, né? A morte dessa pessoa é dolorida, é dolorosa para a gente. Mas vale a pena servirmos a Cristo. Jó sofreu, mas tenho certeza que Jó nunca se arrependeu da sua fidelidade para com o Senhor. E você nunca vai se arrepender de ter entregue sua vida a Cristo Jesus, de entregar sua vida nas mãos dele. Capítulo 1. Não vou ler os capítulos todos ali, 1 e 2, vou tentar me concentrar aqui em alguns especiais. Versículo 6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jodebalde teme a Deus? Acaso não cercaste com Sebe? A ele e a sua casa e a tudo quanto tem, com uma cerca ao redor dele, protegendo ele? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pega a sua Bíblia assim, dá um abraço nela, chega pertinho dela agora. E ora ao Senhor comigo agora, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Tua palavra está aqui diante de nós. Desejamos muito ouvir a Tua voz. Desejamos muito ser verdadeiramente impactados por Ti. Chega de religiosidade, Senhor. Porque não queremos mais uma religião. Mas é o Deus verdadeiro que excede todo e qualquer conhecimento, que excede as religiões. Abençoa-nos por intermédio de Tua palavra, fala aos nossos corações, é o que nós desejamos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Espírito Santo, esse lugar é Teu,
Nossas vidas são tuas, faz a tua vontade, o teu querer em nós, Pai. Oramos em nome de Jesus. Jó, um homem riquíssimo, com 7 filhos e 3 filhas, tinha também uma esposa. E o que acontece? Um homem de quem Deus se orgulhava de ter como filho. Deus se orgulhava dele. E quando Satanás ali está a conversar com Deus, Deus com orgulho fala a respeito de Jó, que era um homem fiel, justo, temente, íntegro e que se desviava do mal. Satanás então argumenta de que Jó só servia a Deus mesmo, só tinha essa integridade toda porque era rico, porque era saudável, porque tinha tudo o que ele queria, e por isso é que ele servia a Deus. E Deus permite que Satanás toque nos bens, nos filhos, e em um segundo momento, até na saúde de Jó. Ficou com feridas pelo corpo todo, feridas purulentas, se coçando com um caco de telha. Mas mesmo assim, Jó permaneceu fiel a Deus. E no final, os irmãos sabem a história. Depois até de Jó argumentar um pouco com Deus e tudo mais, falar um pouco demais, mas Deus, paciente demais, se revela a ele mais uma vez e restitui a saúde e o dobro dos bens que Jó tinha, e foi um final muito feliz. Compartilho essa palavra com vocês, porque todos nós, hora ou outra, enfrentamos sofrimentos. Porque nós, hora ou outra, ficamos ricos também. Deus te abençoa e você prospera. Porque somos muito saudáveis também. Mas quero comparar um pouco o nosso relacionamento com Deus com o relacionamento que Jó tinha com Deus. Comparar um pouco a fé que nós temos com a fé que Jó tinha. Porque existem pessoas, e Satanás era experiente e sabia disso, há pessoas que realmente só servem a Deus quando está indo tudo bem. E se estiver próspero, e se estiver saudável. E Satanás, com certeza, sabia que havia algumas pessoas que, se não tivessem prosperidade ali em 30 dias, e não recebessem um milagre em 24 horas, abandonariam o Senhor. E a minha pergunta, nós somos como Jó? Ou somos como esses exemplos de Satanás? Como esses casos a quem Satanás narra e casos de derrota. Jó, de uma hora para outra, vê tudo dar errado na vida dele. De uma hora para outra, perde o seu patrimônio. E eu vou falar para vocês, como é triste para um milionário perder todo o seu patrimônio. Às vezes uma pessoa que já é pobre, continuar pobre é uma coisa, mas para uma pessoa que é muito rica, ficar pobre de novo é luta, não é fácil. Não é fácil. E Jó, com certeza, era uma pessoa muito amorosa, uma pessoa amorosa para com seus filhos. E teve que enterrar 10 filhos. E enfrentou essas lutas. E ele não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Sabia que existem uns bastidores, queridos? Sabia que existem coisas acontecendo na região espiritual que muitas vezes nós não sabemos? Eliseu soube de alguns bastidores certa ocasião. E orou para que Geazi enxergasse os bastidores. E Geazi abriu os olhos e viu carruagens de fogo. Mas às vezes nós não vemos. E quando nós não vemos, nós temos que confiar. Às vezes, eu me lembro quando eu era criança, a gente tinha uma brincadeira de cobra cega, que você cegava a pessoa, vendava os olhos da pessoa, e às vezes tinha alguém que ia guiando e tal, a pessoa. E você tem que confiar na pessoa com quem está guiando você. Tem um exame que o pessoal faz também no estômago, que a pessoa fica meio sem saber para onde ir. Como é que é o nome daquele exame? É endoscopia, né? Você faz endoscopia, depois você não sabe o caminho de casa, você fica perdido, tem que alguém ir com você te mostrando o caminho. Você vai chamar quem? Um desconhecido para te guiar? Você vai chamar uma pessoa que você confia. E de uma certa forma você entrega
a vida para a pessoa, você deixa a pessoa te guiar quando você está com os olhos vendados, mesmo sem você entender bem o caminho. E nós devemos confiar em Deus. E saber que Ele está nos bastidores, que Ele está atuando nos bastidores e que Ele vai cuidar de cada um de nós. Às vezes, queridos, tem bastidores trágicos. Há bastidores, há realidades espirituais que são trágicas. Como a da Maria Madalena, uma mulher que tinha 7 demônios. E talvez uma pessoa sem sabedoria, sem discernimento espiritual, iria olhar para ela e dizer, não, ela é só uma mulher namoradeira mesmo, o problema dela é que é namoradeira. Mas não sabia que toda aquela namoradagem dela ali decorre de 7 demônios no corpo dela. Ou então demônio gadareno, não, ali aquele é só um homem doido da cabeça. Ele é só meio nervoso mesmo, ele é doido, ele é bruto assim mesmo. Não entendendo legiões de demônios que estavam ali no corpo daquele homem. Ou então um jovem rico aprisionado por Mamon, ou um Zaqueu aprisionado por Mamon e num segundo momento livre de Mamon. Que a gente possa pedir para o Senhor abrir os nossos entendimentos em relação às verdades espirituais e àquilo que Ele não nos revelar, que possamos nós confiar nele. A Bíblia fala das características de Jó. Olha as características dele. Homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando Deus narra para Satanás as características de Jó, Deus diz, eu gosto muito de Jó, porque Jó é muito rico. Não. As características que Deus aprecia, que Deus exalta, a integridade, o temor do Senhor e que ele se desviava do mal. Existem pessoas que são ricas, mas não são íntegros. Há mulheres que são bonitas de verdade, mas não são íntegras. Há outros que são inteligentes, mas não são íntegros e não agradam a Deus. Pessoas falsas. Na frente é uma coisa, pelas costas é outra. Na igreja é uma coisa, no colégio é outra coisa diferente. O Senhor quer trabalhar em tua vida. E dentre os milagres que Ele quer fazer no seu coração, é tornar de você uma pessoa íntegra. Jó era íntegro, Jó era temente a Deus. E vivemos dias onde as pessoas são irreverentes. Não tem reverência quanto ao Senhor, nem quanto às coisas do Senhor. Eu já vi bêbados na rua, mais reverente do que filhos de crentes. Já aconteceu de eu chegar na rua para compartilhar a palavra, e um bêbado tirar o chapéu da cabeça, abaixar a cabeça e ouvir tudo o que eu tinha a dizer. E dizer, pastor, me desculpa porque eu estou bêbado. Já aconteceu com a irmã Lourdes quantas vezes? E há pessoas que às vezes são filhos de crente que nasceram na igreja, não tem mínima reverência em relação à palavra, em relação ao culto. Eu vi até uma mensagem no Facebook com o Silas Malafaia, não sei se é dele não, mas estava o Silas Malafaia na foto, dizendo o seguinte, que se bebesse água em casa, do tanto que bebe na igreja, não ia ter problema de rins nunca. Na igreja, 10 vezes para tomar, mas se em casa bebe tanta água assim, ou quando está no cinema, se levanta para beber tanta água assim também, quando está assistindo filme no cinema. Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Tem gente que quer enfrentar o mal. Jó, ele queria se desviar do mal. E a oração do Pai Nosso é o quê? Senhor, livra-nos do mal. Ele tinha 10 filhos, os filhos se reuniam e faziam festas em suas casas. Uma vez na casa de um, outro dia na casa do outro. E quando acabavam os dias de festa, Jó, ele ia até a presença do Senhor e apresentava sacrifícios, pedindo perdão pelos filhos, porque podia ser que talvez algum dos filhos tenham pecado em pensamento. Jó intercedia por seus filhos, ele se preocupava com seus filhos e se preocupava com a fé dos seus filhos. Às vezes, você é meticuloso com os estudos do teu filho, com a saúde do teu filho é cuidadoso, mas não é cuidadoso com a saúde espiritual do seu filho. E como eu fico feliz ao ver aqui, um pai e um filho do lado. A mãe e as 2 filhas aqui na igreja.
Como é importante nós termos os nossos filhos ao nosso lado. Parabenizo a mãe que está com filho assim. Eu fui criado na igreja desde pequenininho, chorando dentro da igreja também. E minha mãe eram 8 filhos. Já pensou a irmã Lúcia chegando com 8 filhos na igreja? Mas criou. Queridos, nós somos responsáveis por ser responsáveis pelos nossos filhos, pela fé dos nossos filhos. Então o irmão Nilton ali, ó. Olha o Tiago ali, quase dormindo ali na cadeira. Mas é assim mesmo, os filhos todos juntos, olha lá. Tá vendo, queridos? O irmão Nilton, a Cida e os 3 filhos ali, ó. Tem que colocar mais uma cadeira naquela fileira para caber todo mundo. Precisamos, somos responsáveis pelos nossos filhos, pela fé de nossos filhos. E o que acontece? Jó intercedia por seus filhos. Eu vejo interessante na vida de Jó, porque Jó era rico. E a gente se lembra que Jesus dizendo que como é difícil um rico entrar no reino dos céus e tal. Mas Jó, mesmo sendo rico, ele foi um exemplo a ser seguido. Era rico e foi fiel a Deus. Queridos, tem rico que é fiel a Deus. E tem pobre que não é fiel a Deus. Tem gente que está no meio do que é errado, no meio da roda dos escarnecedores, digamos assim, mas mantém a sua integridade. E eu quero desafiar você, onde você estiver, seja você rico no meio dos grandes empresários, seja você pobre, num lugar muito carente, onde você estiver e quem você seja, mas seja você um homem fiel a Deus, onde você estiver. E quando Deus te abençoar e prosperar, que você permaneça fiel nos caminhos do Senhor. Porque tem gente que não pode enriquecer um pouquinho mais, não pode ter um aumento de R$500 no salário, que já fica se achando a bala que matou Getúlio Vargas. Tem que permanecer humilde, queridos. E depois dessa conversa com Satanás, Deus diz, não, tudo bem, pode ir lá, só não toca nele. Opa, não tira a vida dele não. E Satanás não podia tirar a vida dele, porque Deus não havia permitido. Deus ele diz o seguinte, não, olha, não tenha medo do homem mau, que faz o mal, mas nós devemos reverenciar e ter temor do Senhor, porque Ele tira a vida, e Ele dá. Quem tem todo o poder não é Satanás, queridos. Quem tem todo o poder é Jesus Cristo. É Ele que é poderoso e é Ele que nos livra. E quando nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, queridos, praga nenhuma chegará na nossa tenda, não. E se chegar, e se Deus permitir que isso aconteça, é porque é permissão dEle, em todo o tempo Deus seja louvado. Devemos compreender que o Senhor tem todo o poder. É o Senhor quem abre porta, é o Senhor quem fecha a porta. Nossa preocupação tem que ser, todavia, estarmos sob o pastoreio dEle. Jó, em casa, recebe a notícia da perda dos seus bens, recebe a notícia da morte dos seus filhos. E nesses meus 15 anos de pastorado, eu percebo que, via de regra, a dor de uma mãe e de um pai que enterra um filho é maior do que a dor de um filho que enterra o pai. Logicamente, há as exceções, mas eu tenho percebido isso. E Jó tem que lidar com a morte de 10 filhos, além das perdas financeiras. E o que Jó fez? Capítulo 1, versículo 20, diz que Jó se prostrou em terra e adorou a Deus. Se prostrou em terra e adorou a Deus. Há pessoas que já fazem exatamente o contrário. Ao invés de se prostrarem diante de Deus, fazem levantar o queixo duro, e ao invés de adorar a Deus, faz murmurar e criticar contra Deus, colocar a culpa em Deus. E eu não tenho dúvida, se tem alguém que não é culpado em nada, é o nosso Deus, que é fiel e justo. E a palavra fala, por outro lado, que muitas vezes o homem se queixa dos seus próprios pecados que ele se queixa. Veja a postura de Jó. Sofrimento, mas permanecendo fiel. Agora eu quero dizer que eu já vi muitas pessoas como Jó. Ah, pastor, você está falando isso que estava na Bíblia 3.000 anos atrás. Já vi muitas pessoas nessa caminhada com Cristo, enfrentando lutas e lutas terríveis, e permanecendo fiel ao Senhor e adorando ao Senhor.
Posso falar, inclusive, devo falar, na verdade, da minha irmã Deuseni, que enfrentou uma luta terrível, terrível contra o câncer. E até o último momento, adorando e confiando no Senhor. Sem nunca falar uma única palavra de murmúrio. Durante 4 anos fez o tratamento, e eu nunca ouvi ela falando uma palavra de murmúrio. Revoltada contra Deus, nunca, nunca. Mas tem crente porque está atrasando, o salário atrasou 15 dias, ou porque aconteceu uma coisinha pequena, já está querendo pular do barco. Pula então, uai. Temos que ter a fé verdadeira, genuína em Cristo Jesus. Você não pode ficar querendo abandonar Jesus por qualquer coisinha que acontece, não. Estou casado com a Daiane. Qualquer probleminha que a gente tiver, eu vou voltar para a casa da minha mãe, eu vou voltar para a casa... Porque não é assim, não. Dá vontade de falar, não, se vai voltar, então volte de uma vez, para de conversa. Ou volta ou não volta. A gente tem que se decidir em relação a Cristo. Se vir no Senhor, confiar ou não confiar. Porque na verdade tem gente que pensa que está confiando, mas não está confiando em coisa nenhuma, nunca confiou. Está na igreja por razões as mais diversas, mas nunca entregou a vida para Jesus e nunca confiou de verdade. Há pessoas fiéis, queridos. Não foi só Jó, não. Há pessoas que têm sofrido, enfrentado lutas. Conversando essa semana, participou de nossa célula um pastor amigo meu, bem sucedido aqui em Brasília, com casa, com carro, abandonou tudo para ser pastor em Rondônia, trabalhar com os índios, e falando das dificuldades lá sem carro, andando 2, 3, 4 horas de barco, para fazer uma célula em algum lugar, num culto. Tem pessoa que sofre, mas esse que tem a fé autêntica, mesmo em sofrimento, tem paz, e tem alegria, mais alegria e mais paz do que outros lá, quando estão nos dias de prosperidade de vacas gordas. E nossa alegria não é dependente das vacas gordas ou magras, não. Nossa alegria está em Jesus Cristo. E Jó era assim. Ele reconheceu que tudo o que tinha foi Deus que deu, e Deus podia levar a hora que Ele quisesse. Deus que me deu, Deus que tomou. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Deus me pediu, Deus me deu, quer de volta? Pode. E eu te pergunto, Deus te deu algo, Ele pode tomar de volta? Pode. Tem gente que diz que pode, mas Deus pede 10% de volta do dízimo, a pessoa não dá, e tem 30 argumentos para isso. Jó sofreu a perda de bens, de filhos e de saúde. E em meio a esse sofrimento, queridos, ele teve que lidar com talvez uma das maiores dificuldades aqui, uma das maiores provações, que foi o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. A gente quer que Deus seja igual esse pessoal da telefonia, né, essas operadoras aí de telefone. Você está com raiva, vai lá e liga, e acaba com a raça da pessoa ali, a pessoa fala ali, atende na hora. Às vezes, queridos, Deus silencia. Eu não tenho dúvida que Deus fala. Com todos nós, Deus fala. Mas às vezes Deus silencia. E em meio ao silêncio de Deus, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Mas Ele silencia por um momento, não é para sempre. Uma hora Ele vai falar novamente. Quando Deus fala, Jó inclusive metralha. Na verdade, antes de Deus falar, Jó metralhou Deus com um monte de perguntas. E depois o Senhor fala com Jó, faz outro monte de perguntas para Jó, sem responder nenhuma das que Jó tinha feito. Mas Jó se sentiu absolutamente saciado, completo e convicto no Senhor. Isaías 49:15 diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que amamenta, que cria, que não se compadeça dele, ou então do filho no ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus jamais se esquece de você. Fala para o seu vizinho aí, Deus jamais se esquece de você. Deus jamais se esquece de você. Deus jamais se esquece de você. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta? Você acorda várias vezes na noite, o menino está quietinho. Você acorda, vai lá, está o menino dormindo, perfeito estado.
A gente se lembra o tempo todo. Mas ainda que a mãe se esqueça, Deus não se esquece de você. E nós, nesse momento tão difícil, queridos, olha o que aconteceu. O momento que ele mais precisava do apoio da sua esposa. A esposa dele olha para ele, quase que desejando a morte dele, ou se não desejando a morte dele, diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Até agora você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa, pois, a Deus e morra. Poxa, queridos, eu vou te falar a verdade. É triste. Quando o marido está enfrentando dificuldade, e no momento de dificuldade a mulher, ao invés de dar apoio, vai ficar falando dele, vai ser uma linguaruda. O marido está enfrentando crise, dificuldade, mesma coisa, o contrário também. Devemos dar o apoio, estar junto. Porque pior do que passar por luta, por crise, é passar por crise sozinho, sozinha. Tem mulher que sente que está lutando sozinha pela casa. O marido está ausente, está distante, não ajuda em nada. Vamos trabalhar juntos. Apoie seu marido, apoie a sua esposa. E a palavra de Deus nos diz que em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Não murmurou. Coisa maravilhosa, né, queridos? E eu pergunto, quando aconteceu isso com Jó, Jó perdeu seus amigos? Alguns sim, outros não. Quero dizer aos irmãos, quando você está rico, tem muito amigo. Quando você fica pobre, tem muitos amigos que vão embora também. Isso é certeza. Mas teve alguns não. Teve 3 amigos, chamado um Elifaz, outro Bildade e outro Zofar. Sabe o que cada nome desse significa, queridos? Eu não sei. E não vou falar de significado de nome. Mas eu quero falar que esses amigos, diz o capítulo 2, versículos 11 e 13. Deixa eu ler isso aqui. Ouça. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o Temnamita, Bildade o Suíta, e Zofar o Namatita, e combinaram juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto, lançavam pó no ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Esses amigos de Jó aqui cometeram umas bolas fora. Mas eles tiveram os acertos também, eles acertaram em certos pontos também, sabe, queridos? É ruim quando você não tem amigo. É ruim quando você está enfrentando problema e não tem ninguém para conversar com você, sabe? Alguém para querer te ajudar, te dar uma força, é ruim. Agora, tem muita gente que quer que os amigos venham ajudar, mas nunca ajuda ninguém. Sabe, viu? Pode ajudar alguém, não ajuda e quer que os outros venham ajudar. Não, você quer ser amigo, quer ter bons amigos e tal, tudo bem, beleza. Mas que você seja um bom amigo para alguém que precisa da sua amizade também. Quando eles viram o sofrimento de Jó, choraram fartamente. E quando Deus age na tua vida, você aprende a rir com os que estão rindo e chorar com os que estão chorando. Você vê alguém chorando, aí se aproxima, dá um abraço, fica junto. E sabe o que eles falaram aqui durante 7 dias? Eles não falaram nada, ficaram só calados. E é ruim também, queridos, quando você está em sofrimento, e aparece uma pessoa querendo dizer um monte de coisa, que você está com o erro é você, que você está fazendo tudo errado, só acusando. Tem amigo que é só acusador. Chega na tua casa e já vem me acusar, coloca a culpa em mim. Eu queria ensinar vocês a aconselhar os outros, mas eu quero ensinar vocês a ficarem em silêncio também, queridos. Tem hora que uma forma que você pode ajudar é não criticar, é ficar em silêncio. Apenas fica junto ali do lado, ouve, dá um abraço. Tem crente aí que é excelente crítico, critica que é uma beleza. A gente tem que saber fazer silêncio. Mas depois os amigos começaram a falar também, e aí pronto, fizeram proposições equivocadas em relação a Jó. Ah, Jó, faça isso que vai resolver. Você está acontecendo isso que você está em pecado e tal, e tal, e tal. Talvez até aumentando um pouco mais ainda o sofrimento de Jó.
Às vezes tem gente que está sofrendo, a gente fica querendo colocar a culpa no doente. Triste. Triste isso. Não faça isso não. Agora, queridos, ele enfrentou isso tudo, mas Deus não estava esquecido de Jó, não esqueceu Jó, não. E na hora certa Deus agiu, na hora certa Deus chegou, na hora certa Deus falou, na hora certa Deus restaurou. E Jó estava ali na presença do Senhor, e Deus fez a obra, e a obra completa na vida dele. Restituiu o dobro de bens, e ainda mais 10 filhos. Mas se for o dobro de bens, não tinha que ser o dobro de filhos, não tinha que dar mais 20 filhos para Jó? Não, deu só mais 10. Porque os 10 que haviam morrido, Jó ia se encontrar com eles. Eu quero dizer a vocês que o familiar morreu em Cristo Jesus. Um dia nós vamos se encontrar. Eu falo aos irmãos que eu tenho absoluta convicção no meu coração de que um dia, lá no céu, eu vou sentar debaixo do fruto da árvore da vida. Vou pegar um fruto da árvore da vida e vou dividir com a Deuseni. E nós vamos sentar lá. E eu vou conversar tanta coisa com ela. E ela vai conversar tanta coisa comigo. E eu vou deitar no colo dela. E ela vai passar a mão na minha cabeça. E nós vamos ficar horas a fio conversando, eu e ela. Eu tenho certeza que Jó viveu isso com os filhos dele. Eles se reencontraram. Deus tem uma promessa de reencontro para todos nós. E é importante que nós não sejamos nécios quanto aos que dormem no Senhor. É necessário que tenhamos essa convicção que Deus tem uma morada reservada para todos nós. E que as bênçãos que o Senhor tem para nós não se resume a essa vida, queridos. Definitivamente não. Capítulo 42, versículo 10. Depois do diálogo que Deus teve com Jó, que Deus falou a Jó. E Jó percebeu a grandeza do Senhor e sua pequenez. Deus falou para que Jó orasse por seus amigos. E tem algo bem interessante no versículo 10 do capítulo 42, que diz que o Senhor mudou a sorte de Jó, virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Olha que interessante, queridos. Qual foi o momento que Deus escolheu para mudar a vida de Jó? O momento em que ele estava orando pelos seus amigos. Se falamos de amigos no começo da pregação, no meio, agora no final, também cabe essa observação. E existem pessoas que só oram para si e por si. Nunca estão preocupados com os amigos. Não convém que seja assim. Como eu fiquei feliz com o Maiquinho chegando na igreja com os 2 colegas dele ali, ó, que coisa boa, bem-vindo em nome de Jesus. Fiquei feliz demais da conta mesmo. Às vezes a gente leva uns amigos para umas furadas, para umas roubadas. Mas, olha, o Mike trouxe vocês para o lugar certo. E o que acontece, já estou finalizando, queridos. A melhor coisa que Jó viveu quando Deus se revelou a ele e restituiu seus bens, a melhor parte não foi ter o dobro de bens. Jó ficou 2 vezes mais rico, né? Essa foi a melhor parte. A melhor parte não foi essa. A melhor parte foi a vivência dele com o Senhor. O aprimoramento do relacionamento dele com o Senhor. A experiência maravilhosa que ele teve com Deus. Deus pode te dar o dobro do que você tem. Agora, existem pessoas que estão mais preocupadas em ter o dobro de bens do que em ter a presença do Senhor. Interessante que Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito que havia ali em Elias. Eu queria muito que em nossos corações não houvesse uma sede desenfreada por dinheiro, mas houvesse uma sede incontrolável por Jesus Cristo. Jó ouviu a voz de Deus de uma forma ímpar, de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda. Voz que com certeza reverberou em seu coração pelo resto de sua vida. Voz do Senhor que fez seu sofrimento sumir.
voz que aliviou a sua dor, que trouxe uma paz ainda mais excelente ao seu coração. E eis, queridos, uma coisa que eu quero ouvir, é a voz do Senhor. Eita, voz maravilhosa! Eita, voz que nos acalma, que nos traz alegria, que nos dá força para continuar mais 1 metro, mais 1 quilômetro, mais 1000 quilômetros. Voz que nos cura, voz que acalma a tempestade, sim. Voz que nós desejamos ouvir. Voz que nós precisamos dedicar atenção para ouvir, queridos. Capítulo 13, versículo 15. Em meio ao sofrimento, Charles, Jó disse assim: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Olha a frase que Jó disse. Ainda que Deus me mate, a ele eu servirei. Veja que fé madura, que fé esplêndida, que eu quero ter em meu coração. Queridos, às vezes você está enfrentando lutas, angústias. Existem algumas lutas e angústias que realmente são por causa de pecados. Tem luta e sofrimento que você está passando, às vezes, porque você tem que alinhar a sua vida com a vontade de Cristo Jesus. Problema que só vai resolver quando você alinhar a sua vida, colocar a sua vida direitinho na presença do Senhor. Mas às vezes você está fazendo tudo certinho e ainda está tendo luta. E eu chamo cada um de vocês a olharmos para Jó, para a história de Jó. E Jó foi um homem vitorioso. E você não só vai ser vitorioso, você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. A Igreja Batista Sal da Terra tem sua sede na cidade de Braslândia, Distrito Federal. Participe você também dos nossos cultos de celebração, sempre aos domingos às 19h30. A Igreja Batista Sal da Terra também está no Facebook e YouTube. Acesse! Você também gostaria de receber outras pregações como essa em seu telefone, por WhatsApp? Então nos envie uma mensagem para o número 61 9695 1230. Essa palavra te abençoou? Então compartilhe com seus amigos e familiares e permita que ela também abençoe outras pessoas. Igreja Batista Sal da Terra, uma igreja viva servindo ao Deus vivo.